Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Simplifica Podcast, mais um conteúdo do Colégio Teval em parceria com a Atos Negócios. E hoje estamos aqui com mais uma parceira nossa, Marcela, da Newborn Lindo, que está com a gente em praticamente todos os eventos da escola. E vou pedir para que ela se apresente um pouquinho, depois a gente deixa aqui embaixo as redes sociais da Marcela, para vocês conhecerem também o projeto. Né? Mas Marcela, por favor, se apresente, fique à vontade, a câmera é sua, a casa é sua. Olá, Lindemann. Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Ai, que bom. Então, gente, eu sou a Marcela Ferreira, do Newborn Lindo. Eu sou fotógrafa na empresa Newborn Lindo. Foi um projeto montado há cerca de uns 6 anos, mais ou menos, o Newborn. Já acontece há 6 anos esse projeto, que dá certo. Né? Eu, no início, antes de iniciar o estúdio Newborn Lindo, trabalhava em parceria com Jorge Misael, né? Já com fotografia de evento. A gente trabalhou um tempo também, além da fotografia, com a equipe de som, enfim. E junto com o Jorge Misael, né? Ele desenvolveu, foi até a principal ideia do projeto, partiu dele, do Newborn. E eu entrei, né, de cabeça nesse projeto, que a gente idealizou, né, mediante a facilidade que eu tenho em lidar com crianças. E essa facilidade... Eu ia chegar lá. E essa facilidade da Marcela Ferreira aconteceu como? Além de eu ser mãe de 2 crianças que hoje já são grandes, né? Grandes. Ana Júlia já é um adulto, casada, com uma filha. Eu já sou vó também, gente. A Scarlett, minha neta, vai fazer 1 ano, mês que vem. Scarlett. Nome chique, né? Nome de gente... né? A história do nome Scarlett também é muito legal, que era um tecido, né, utilizado na Europa, aveludado. Então... eu sempre achei que era cor. Mas é a cor. É a cor também? É a cor avermelhada, né? Como se fosse o Bordeaux, que a gente chama, ou o vinho. Na verdade, uma família... Vermelho Scarlett, é isso? Isso, na verdade, uma família na Europa produzia um tecido, né, com essa cor Bordeaux. Ah, legal era muito isso, comum legal. Antigamente, até porque usavam muitos tecidos brancos, né? E aí começaram a atingir esses tecidos aveludados. Então, ele era utilizado pela nobreza, né? Tudo que era aveludado. E então a família era Scarlett. E acabou se tornando o nome. Cara, que doideira isso. Eu jurava que era uma cor e é só isso, não tinha motivo nenhum. Eu pesquisei por conta. Porque eu conheço mais gente que se chama Scarlett. Sim, não é um nome comum Não é um nome no Brasil. comum, sim. Mas na Europa, nos Estados Unidos. A Scarlett Johansson. Isso, a Scarlett O'Hara, né, do Vento Levou, que é um filme... Esse eu já não lembro. Mas é um filme antigo e que muitas pessoas conhecem, enfim. E aí, a Scarlett veio, minha neta, já no meio dessa história toda da Marcela Ferreira, eu já mãe, né, de 2 filhos, o Vitor e Ana Júlia, fui estudar pedagogia, né? Me formei em pedagogia pelo Instituto de Educação Superior do Estado do Rio de Janeiro, o ISERJ, que é uma casa maravilhosa de educação, uma escola antiga e que todo mundo conhece. Onde fica, Marcelo? Lá no Maracanã. Maracanã. Instituto, ali, Maracanã, Praça da Bandeira. É perto daqui. A história do Instituto de Educação é muito rica, né? O Instituto de Educação é uma escola muito conhecida no estado do Rio de Janeiro, que lá no começo da história do Instituto de Educação, que também foi pano de fundo, né, de uma minissérie da Globo, o Instituto de Educação formava professoras, né, meninas. Entendi. Então, ali não tinha... Era o famoso curso normal? Isso, e ali não tinha meninos. Até então, eram meninas que se formavam no Instituto de Educação. E as meninas do Instituto de Educação bailavam com os meninos do Colégio Militar. Então, assim, o Instituto de Educação é uma escola aí de muita referência na formação de professores, até então de professoras, né? Isso, com o tempo, foi mudando, e a nível médio, né, de ensino médio. Depois de alguns anos, o Estado abriu, assim, digamos, para que outras instituições pudessem regulamentar o Instituto, administrar, e aí, então, foi quando a FATEC entrou, isso já tem algum tempo. Hoje é público-privado? Não, é público, Ainda mas é a é FATEC que administra, né? Entendi. Ainda é do Estado? É do Estado, mas a FATEC administra, e aí, então, colocaram o nível
superior, né? O normal superior. Eu fiz... É o quê? Curso técnico? Não. Não é curso técnico. É nível... É só para entender um pouquinho como é que Não funciona. é um curso técnico. Tinha os cursos técnicos, era um nível médio curso técnico. Tá. Aí depois passou a ter nível superior. Então tinha um nível superior, normal superior, onde aprendia... Ah, sim, é o próprio curso, é o mesmo Isso, curso. só que a nível superior. Ah, galera, isso aí é um dicaço também do pessoal que às vezes não sabe o que fazer quando sai do ensino médio ou não sabe onde procurar. E a gente passa muito por isso, principalmente na nossa unidade de São João, que é o Fundamental 2 é mais forte. A galera vai pro ensino médio e todos eles, como a gente tem essa coisa do acolhimento, de se sentirem em casa, a maioria maioria não, mas uma parte da galera volta, passa lá pra cumprimentar a gente, e às vezes fica, não sei o que eu vou fazer ainda e tudo mais. E as meninas pra quem não sabe, a maioria dos nossos professores tem a formação normal. É uma das coisas que a gente pega o currículo, bate o olho e a gente procura. Sim. Porque, assim, além da pedagogia, a gente vê que dentro de sala de aula, principalmente quando a gente está procurando um professor de sala de aula, isso faz total diferença. Faz. Faz sim. Na prática a gente vê isso, tá? Então não tem como... É óbvio que a gente dá oportunidade para todo mundo. Sim. Mas, de fato, o que a gente tem percebido em todos esses anos faz diferença. É porque ali a gente vivencia a prática pedagógica de fato, né? forma intensa. Então, antes tinha a nível médio, o Instituto de Educação gerou isso a nível superior, que veio o normal superior, e então eles migraram do normal superior para pedagogia. Eu fiz parte da primeira turma de pedagogia do Instituto de Educação noite, né? Eu estudava à noite, então tinha manhã, tarde e noite, como eu trabalhava numa outra coisa. E precisa de um concurso para isso, Sim, Marcela? precisa realizar prova para poder acessar, né? Hoje, 2023, tem o Enem, você tem outras formas de acesso. Você usa a nota do Enem, se eu não me engano, tá? Mas no período em que eu fiz a prova para lá, era uma prova específica. Porque antigamente, gente, isso tem 11 anos. Era o vestibular, né? Cada instituição tinha o seu próprio vestibular e o Enem veio para unificar isso aí, tirando a UERJ, que ainda continua com o vestibular próprio, né? Então, assim, antigamente, eu vou botar em torno de uns 11, 15 anos atrás, cada instituição tinha o seu próprio vestibular, né? Então, eu prestei prova para aquela instituição, a FATEC, então, e fui admitida no processo de seleção deles, né? A gente faz prova português, matemática, raciocínio lógico, redação, história, geografia. Legal. Essa informação é assim, eu acho que muita gente não sabe disso. É importante que esses cursos superiores existem. Sim. Né? Que a gente foca muito nas maiores, né? Que são as mais famosas, mas sim, a gente tem a galera correndo por fora, cursos por fora, que a gente pode ter um acesso até, entre aspas, mais fácil se o objetivo for aquele, né, específico. É legal isso. E assim, hoje não, você faz o Enem, usa a nota do Enem e concorre à vaga que eles disponibilizam, né? Mas assim, essa passagem pelo Instituto de Educação, eu acabei indo fazer pedagogia por um acaso. Não era o meu objetivo até então, naquele período. Eu fui fazer essa prova com a minha tia para incentivá-la, né? Ela fez assistência social numa faculdade particular, que eu não me recordo o nome, então queria muito fazer pedagogia. Eu já vinha de uma faculdade particular da Estácio, que eu fiz durante algum período Relações Internacionais, até porque eu trabalhei na área de aduaneira. E migrei da aduaneira, que era no financeiro, fui trabalhar na Rede DOR, na parte de financeiro, né? Eu sempre trabalhei muito com matemática. E aí saí das Relações Internacionais, fui para contabilidade. Eu já tinha a Ana Júlia, né, minha primeira filha. E então eu acabei ficando grávida do Vitor, enquanto eu fazia contabilidade. Só que não tinha como eu ser mãe, estudar, trabalhar. Ficou tudo muito, muito intenso e eu tive que trancar minha faculdade de contabilidade, que era a antiga Suesc. Eu nem sei se a Suesc ainda existe, gente. Eu acho que existe, eu não sei. Acho que não. Acho que ela foi vendida, né? Acho que não. Então, fazia contabilidade, porque a minha vida era matemática, né? Financeiro. E fui fazer essa prova com a minha tia, para pedagogia.
Passei, a minha tia, infelizmente, não passou nessa prova. Eu falei, vou me aventurar por este caminho. Vamos ver o que vai acontecer. Vitor, bebezinho, quando eu comecei... Mas parou de trabalhar nessa época? Não, continuou trabalhando? Continuei trabalhando com 2 filhos. É a vida da mulher brasileira, galera. É isso aí, com 2 filhos. Tinha a rede de apoio, que era minha família materna sempre foi minha rede de apoio. Uma mulher sem rede de apoio no mundo em que vivemos não consegue sobreviver. Então, a gente precisa que outras mulheres nos apoiem, né? Homens também, mas assim, a gente precisa de um apoio no todo. Mas assim, quando você tem a rede de apoio, que geralmente é uma outra facilita bastante. Facilita a vida da gente, ajuda muito. O Vitor, pequeno, eu ingressei no Instituto de Educação em 2009. Ele estava com 1 ano e pouquinho. Tinha feito 1 ano em dezembro de 2008. Estava com 1 ano. Eu ingressei em março de 2009. Resumo da ópera. É fotógrafo hoje em dia. Hoje eu sou fotógrafa. E a pedagogia me ajudou. Sim, imagino. E a fotografia entrou na minha vida, de uma certa forma, também com o apoio que eu tive na época, em que meu filho, mais uma vez a família, né, acaba mudando um pouquinho do rumo da vida da gente e você vai se adequando e agarra todas as oportunidades. Meu filho sofreu, eu trabalhava numa escola, trabalhei numa escola no Grajaú, trabalhei em escola do município, saí dessa escola, estava na escola, saí da escola porque eu tive um problema de saúde, enfim, e aí depois voltei a trabalhar no hospital, que eu também vivi muitos anos de hospital, né, da parte administrativa. Meu filho sofreu um acidente. Caraca, essa confusão toda, trabalho, ser mãe dos adolescentes, e aí o que faz? Parei tudo, dei atenção à situação do meu filho. Porque chega uma hora, né, Marcela, que assim, é óbvio que o valor do dinheiro pesa pra gente conseguir resolver nossas coisas. Sim. Óbvio. Mas, assim, chega uma hora que quando algumas situações da vida você bota na balança e às vezes dinheiro nenhum ia pagar você estar perto, o cuidado. Sim. Mais uma vez, galera, eu não tô falando que não é importante, pelo contrário, tá? É importantíssimo pra gente conseguir tocar nossas coisas em geral. Mas algumas coisas não é o quanto custa, é o quanto vale. Então, eu também passei por algumas coisas que eu tive que abrir mão de... Cara, sinceramente, se a gente for falar em escola, se você vou abrir uma escola para ganhar dinheiro, você pode ter certeza que você terá um sério problema. Então, assim, é muito mais do que aquilo ali vai valorizar a longo prazo, vidas, a comunidade, o bairro. E eu converso muito com Misa. Gente, a gente já falou Misa e Vitor, que eles estão aqui, tá? Então, assim, eu converso muito com Misa, que é o cara que trabalha com a gente na parte de marketing. Hoje em dia, a gente conheceu a Marcela por circunstâncias da vida e o Misa trabalha com a gente, e a gente conseguiu fazer essa junção, né? Então, assim, eu falo muito com ele. Eu falo, cara, o valor do dinheiro vai vir quando a gente fizer um bom trabalho. Exato. Quando a gente estiver agregando valores na vida da comunidade, na vida das crianças, nas nossas vidas, eu não tenho preocupação com isso, porque isso dá o retorno. A gente iniciou aqui, né, na unidade MEC, onde a gente está gravando, a gente iniciou o projeto em 21, funcionamos 22, a gente já triplicou o número de alunos em 1 ano e meio. Bom trabalho. Isso dá resultado. Dá resultado. É óbvio, a gente tem que fazer tudo certinho, né? A gente tem que fazer o financeiro saudável, tem que fazer a campanha de comercial, com certeza. Mas eu tenho certeza que isso só está sendo viável pelo que a gente está acrescentando à escola, os valores da escola. E isso é uma cascata, né? Feedback, Lilian. Uma mãe fala com outra mãe, que fala com outra mãe. Eu já vivi o ambiente escolar de uma maneira bem intensa. E é isso. A mãe que gosta muito de um professor, que gosta muito do atendimento, do acolhimento da escola, que faz muita diferença. Isso é que a gente faz junto, né, Marcela? A gente faz bastante campanha em conjunto. E a gente sempre fala... Antes da gente fechar qualquer parceria, a gente sempre vê quem é que está fazendo. Exato. A gente avalia, a gente conversa. A Misa
normalmente vai primeiro, conversa, passa pra mim as ideias, a gente conversa, vê o que tá acontecendo. E assim, gente, a Marcela quando vem, ela ela prepara um estúdio dentro da escola, né? E aí ela pode falar melhor do que eu, ela já faz todo o estúdio pensando em como ela vai atender na fotografia. Exato. Então isso é importante. Eu queria que você falasse um pouquinho, Marcela, desse trabalho de fotografia. Basicamente, o que a Newborn Lindo se diferencia com, principalmente na parte infantil, dos outros estúdios? A grande diferença que eu vejo no meu trabalho, né, estou avaliando o meu atendimento, o meu trabalho, é exatamente a forma como eu atendo. Em que ser mãe me ajudou, em que ser pedagoga me ajudou muito, viver a escola de uma maneira assim, total, como quem vive a escola entende o que a gente está falando, né? Quem vive a escola entende, sabe das necessidades, né, que a gente precisa suprir para que o outro se sinta acolhido, se sinta confortável, que enxergue o meu trabalho, a minha parte técnica da fotografia, mas que ele enxergue o meu trabalho como humano, atendendo um outro ser humano. Então, assim, esse é um diferencial e um feedback que eu recebo muito durante os meus atendimentos, principalmente no final do atendimento. Hoje, o Newborn Lindo, basicamente, a gente atende bebês. Sim. A gente trabalha muito fazendo newborn, que é aquelas fotos do bebê recém-nato. Eu ia perguntar isso, newborn tem algum significado específico? Newborn significa recém-nascido. E aí... A ideia do projeto era esse público? Esse público, desde o início, tá? E eu mantenho esse público porque eu gosto muito desse público. Os bebezinhos são maravilhosos. Adoro bebês, gente. Gente, o berçário, o que eu atrapalho de aula do berçário, vocês não estão entendendo. Muito bom. Eu adoro essa faixa etária ali de 0. Eu vou botar até 3 anos, né? Geralmente de 0 a 2, mas de 0 a 3 anos é uma fase em que a gente precisa dedicar muito carinho, muito amor, e a gente começa a mostrar algumas coisas assim do mundo que a criança vai percebendo como a gente age. Sim. Né? Porque não adianta só falar, a gente precisa fazer, a gente fala e faz. E então ele começa a aprender o que é essa vida em sociedade, né? E aí eu recebo esse feedback das mães ao final do meu trabalho, de como elas se sentiram acolhidas, de como eu fui atenciosa e cuidadosa com os bebês, porque um filho é um bem máximo na vida dos pais, né? Então eu, como mãe, meus filhos são prioridade na minha vida. Então, eu abro mão de qualquer coisa pelos meus filhos. Eu quero o melhor para os meus filhos. Então, é isso que eu dou para os meus clientes durante o meu atendimento. O atendimento começa primeiro num atendimento ali no WhatsApp, internet, em que a gente já tenta acolher da melhor maneira possível, né? Porque esse cliente ele precisa se sentir seguro né, em relação às... É um período pequeno, sim, mas é uma responsabilidade, muito né? grande. É um bebê recém-nascido, em que eu tenho que ter todo um processo de higienização, né, do estúdio, das coisas que a gente usa, dos figurinos, dos props. Eu preciso trabalhar sempre com uma assistente ao meu lado, que hoje a minha assistente é até a minha filha, que já é mãe, né? Então, eu não hesito em trabalhar com uma assistente. O assistente tem que estar ali ao meu lado, porque a gente precisa sempre garantir a segurança e a integridade dos bebês, né? E esse atendimento, a forma como a gente recepciona, a segurança que a gente passa para essas famílias é maravilhosa, é primordial. E eu, então, termino a minha sessão fotográfica de uma forma muito satisfeita, porque eu recebo esse feedback dessas famílias. E essas famílias começam a escutar a gente e começam a perguntar. Quando eles se sentem seguros, né? A família segura, ele te indica, porque eu tenho muitos clientes de indicação, e me perguntam, você conhece tal coisa que você possa me indicar que vai ser bom para o meu filho? E aí, então, a gente começa o processo de, o que foi o que você falou anteriormente, a gente vai buscar parceria, vendo quem são esses parceiros, sim, né? Quem é que faz, como é que é, a gente avalia. Dá pra você indicar e... de qualquer jeito, e aí, porque acaba, você é culpado. Sim. Né? Então, e a gente também, quando trouxe a Marcela, né, nos nossos eventos,
A gente sempre indica, realmente, eu não me lembro, se você tinha falado, eu não tinha percebido e agora eu parei pra pensar. Eu não lembro de você ser assistente fazendo as fotos aqui na escola. Não lembro. Então, assim... Sempre tem que ter alguém ali para dar um feedback. A gente sempre tem que estar num trabalho em grupo. Eu nunca estou sozinha. A gente sempre tem que ter o olhar de segurança com aquela criança, né? Vamos montar o estúdio, como foi feito na Páscoa. Vamos montar. Esse fundo fotográfico a gente pensa para as crianças maiores, por exemplo, eu vou me preocupar com o tamanho e com a forma como essa criança lidar para a idade que ele tem. Esse daqui tá um fundo um pouco mais juvenil, então para as crianças maiores. Esse outro fundo fotográfico, ele é menorzinho, seguro, tem os elementos de cenários que as crianças menores vão preferir. Mexe em tudo. Então, mexe em tudo, é natural e eles precisam mexer mesmo, eles precisam interagir com os elementos, porque faz parte do desenvolvimento. Então, mexem em tudo e eles precisam se sentir o quê? Acolhidos, eles precisam se sentir à vontade para que a gente possa conseguir trabalhar. Então, para os menores, eu vou usar um fundo menorzinho, para que não fique tão grande para ele, para que ele não se assuste muito. Enfim, então a gente vai pensando o que vai ser melhor para aquela faixa etária, né? Dessas vezes que nós trabalhamos aqui com vocês. E, gente, aproveitando o gancho, quero convidar todo mundo também para o dia 2 de julho, se esse episódio sair antes, para o dia 2 de julho, quero convidar todo mundo para a nossa festa junina. Marcela provavelmente vai estar. Estarei. Né? E aí a gente vai, quem quiser conhecer mais da Newborn também, chega lá, Marcela vai estar provavelmente com os cartões, Sim. Né? Provavelmente com cenários, tudo bonitinho lá para explicar a vocês como é que funciona o trabalho, porque assim, é diferente, tá, gente? Ela chegar aqui para tirar foto de 300 crianças e ela no estúdio dela, com o conforto dela. Marcela, pra gente finalizar, fala aonde você tá atendendo, como o pessoal te encontra e passa tudo pra galera não ter como não ir lá na Newborn. Então, o estúdio da gente fica na Clarimonde de Melo, 166. É uma rua super conhecida, fácil acesso, aqui pertinho do Meier, né, das Redondezas. A gente está atendendo ali já há 6 meses nesse espaço. É um espaço pequenininho, aconchegante, mas assim, propício, né, para o que a gente precisa, para o acolhimento que a gente dá para essas famílias. A gente atende com hora e data, né, agendada previamente, até porque a gente precisa organizar todo o ensaio. O ensaio pensado antes, durante, é um processo, né? De antes, durante e depois. Então, a gente trabalha com agendamento. Tem as nossas redes sociais, o nosso Instagram, que hoje é a mídia mais visualizada da gente, que é o @, né? @newbornlindo. Depois a gente vai colocar para vocês aqui. Galera que fala inglês aí. Newborn lindo. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade em pronunciar, né? Porque newborn em inglês significa recém-nascido. E a fotografia newborn, ela vem de fora, né? Essa ideia de fotografar o bebê recém-nato não surgiu aqui no Brasil. Então, no mundo da fotografia, a gente acaba usando os termos mesmo em inglês, enfim, conforme eles chegam pra gente. Esse universo aí da foto, filmagem, a gente acaba usando. Quem estuda no Colégio Teval, os pequenininhos já falam inglês, tá, gente? Então, vai ser mais fácil para eles, né? Mas acaba sendo uma palavra que daqui a pouco fica bem comum, sim. Né? Hoje em dia, é um ensaio que acontece muito, né? Há cerca de uns 6 anos atrás, não era tão divulgado, não era tão acessível. Os preços eram, assim, bem altos. Hoje a gente tem público, tem profissional para todos os bolsos, né? Então, assim, todo mundo tem... E aí, entrou no Instagram, vai direto pro WhatsApp, não é isso? Isso, tem um link, lá tem o número do nosso WhatsApp, você acessa o WhatsApp, já faz o primeiro atendimento com a atendente que a gente tem, né? Uma atendente que fica específica para esse atendimento, e a gente dá todas as informações, o período em que a gente atende o newborn, que é um período curtinho, né? E a gente conversa com as famílias em relação às coisas que a gente precisa mesmo para esse atendimento, com relação à segurança, higiene, tudo direitinho. Gente, é isso. Com vocês, Marcela, da Newborn Lindo. Então, quem tá vendo o vídeo aí,
curte, se inscreve no canal, tem muita coisa pra gente lançar esse ano ainda, tem muito projeto que a gente já tá produzindo para soltar para vocês. Não percam, o Colégio Teval tá sempre inovando, sempre buscando coisas diferentes, né, para somar na vida das nossas crianças, para somar na vida dos nossos pais, né? Como eu falei, a intenção é que a gente cresça em valor, não financeiro, mas sim emocional, é importante pra gente, isso ajuda a gente a crescer, então curte o vídeo, segue a gente lá nas redes sociais também, aqui no Meia, Colégio Teval Meia, e a nossa outra unidade é Colégio.Teval, né? Mas são os mesmos gestores, né? Basicamente a parte de rede social, o Misa tá sempre de frente aí, aqui quem quiser falar com a nossa secretaria aqui da unidade Meia, só procurar tia Júlia ou tia Carol. Lá em São João, tia Anice ou tia Vanessa, tá? Que a gente vai estar de prontidão para atendê-los aí da melhor forma possível. Gente, no mais, estamos à disposição, a gente está aí em tudo quanto é plataforma para vocês entrarem em contato, tirarem as dúvidas, as sugestões, a gente está sempre aberto a qualquer coisa que some na nossa vida. Beleza? Gente, esse foi mais um Simplifica Podcast. Até o próximo episódio.